Olá, como estão todos? Então, mais uma vez nós nos reunimos para a busca do aprendizado que nos auxiliará em nossa caminhada. Agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, agradecendo a Jesus, nosso Mestre e amigo querido, jamais nos desampara. E agradecendo aos nossos amigos queridos que estão sempre a nos auxiliar, se felicitar pelas nossas buscas e conquistas, e agradecer por todo esse amor que nos envolve. Tenhamos, Senhor, olhos de ver, ouvidos de ouvir, que a Tua vontade esteja conosco agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado, Pai, seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e novos erros, e livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Hoje, do livro No Rumo da Felicidade, pelo Espírito Joana de Ângeles, vamos trazer aqui do capítulo Perseguições, tá? Esse capítulo é interessante porque fala justamente nas buscas, né? Quando nós partimos aí dos princípios de buscarmos melhorias, né? De querermos que essas melhorias aconteçam em nossas vidas. Então, a gente entende que, estudando a questão das vidas passadas, das reencarnações, saber que somos espíritos que ainda caminham em busca desse equilíbrio, então erramos muito, né? Ainda erramos hoje, sim, mas hoje, ao despertar desses ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece, né, devemos procurar refletir mais, trazer esses ensinamentos e buscar essas melhorias, né? Mas nem sempre foi dessa forma. Então acabamos por errar muito, né? Temos os nossos débitos a serem aí, vamos dizer, quitados, as situações a serem revistas, e por isso que Deus, com muito amor e muita misericórdia, nos concede essas oportunidades que as reencarnações oferecem, de estarmos ali próximos com aqueles que precisamos, né, para rever esses débitos, essas situações, ou então aqueles irmãos que ainda se encontram no plano espiritual, né, e acabam ali por vezes nos perseguindo em determinadas situações, mas que também receberão auxílio, né, não há julgamentos, não devemos nos ater nesses julgamentos, né, passarmos toda a responsabilidade dessas situações ao próximo, muito pelo contrário. O que nós devemos fazer é simplesmente a nossa parte, buscarmos essas melhorias, né, com as oportunidades que nós temos hoje. Tá? Então isso é muito importante, pessoal. Isso nos auxilia, né? Isso vai fazer com que nas próximas encarnações, se a gente despertar hoje para essa realidade, né, que a doutrina espírita nos ensina, das vidas, dos débitos, das oportunidades, né, a gente vai dar mais valor para tudo que acontece na nossa vida, né? Nós vamos nos resignar, tá, perante a tudo que Deus vem a nos oferecer. Mas não aquela resignação mórbida que simplesmente aceita tanto o certo quanto o errado e se acomoda nas situações, mas aquela resignação dinâmica, aquela que vai nos impulsionar a buscarmos a melhoria. Aceitamos as nossas vidas, aceitamos o meio em que Deus nos colocou, sabendo que ali serão oportunidades valiosas a todos, né? Mas nós pomos em ação todas essas oportunidades, e é isso que nós devemos buscar, agir sempre, aliados a um conhecimento que venha a esclarecer, tirar as nossas dúvidas e fortalecer ainda mais os nossos passos, e ao auxílio de amigos queridos. Então, Deus acredita em nós, Jesus acredita em nós, os nossos amigos acreditam em nós. Mas a pergunta que nós devemos fazer: nós acreditamos em nós mesmos? Acreditamos que podemos construir e fazer coisas boas? Então essas reflexões, elas devem sim fazer parte, tá, da nossa caminhada.
E com certeza nos veremos ali frente a frente com muitas possibilidades. Nos veremos frente a frente com o nosso poder de ação, né? O nosso querer e uma vontade firme e perseverante que deve ser fortalecida, assim como tudo em nossa vida. Então essas perseguições, vamos dizer assim, fazem parte, tá? Mas tudo o que a gente venha fazer de bem, todo o nosso esforço, as nossas buscas, chega ao meio, chega àqueles que estão à nossa volta de uma forma que leve a ter outros questionamentos daqueles que nos acompanham, tá? Então por isso que é importante sempre, né? Quando nós estudamos, nós falamos, nos aprofundamos na doutrina espírita, mas sempre voltando à nossa questão do nosso eu, né? Do nosso querer, da nossa vontade, da nossa ação, tá? Às vezes pode parecer até impertinente, chato a gente ficar repetindo isso, mas não há uma outra forma que não seja o nosso querer, a nossa boa vontade em buscar essas melhorias que estão aí a cada um de nós, né? E nada deve ser imposto, mas sim aceito, porque se fosse imposto, não daria ali os frutos necessários, né? Não traria os resultados necessários. Tudo bem, pessoal? Então, vamos dar início aqui para esse capítulo, perseguições. Competir é a forma de emular uma atitude saudável de aferição de valores, a fim de se estabelecerem metas cada vez mais altas que se devem conquistar. A competição, por isso mesmo, estimula os indivíduos a desenvolver as aptidões inatas e aprimorá-las de modo que se destaquem os recursos ignorados, inimagináveis que dormem no ser. Tá? Então ele vai falar um pouquinho da questão das competições e suas consequências, né? Então, vivemos aí numa sociedade, né, onde essa competição ela é bem acirrada, seja no campo pessoal, seja nas profissões, né? Mas é um ponto que nós devemos nos ater, tá? A Joana de hoje vai trazer aqui algumas explicações. Então, vamos refletir um pouco sobre essa questão da competição. Como é que está essa questão da competição para cada um de nós? A competição dignifica o indivíduo que luta e cresce, com certeza, né? Através da competição nós estimulamos nossa inteligência, os nossos recursos, as nossas ações na busca daqueles resultados que almejamos, facultando a comparação das conquistas e favorecendo a qualificação de cada resultado, tá? Então estimula sempre a buscar mais, né? Então, se nós nos esforçamos para atingirmos determinados objetivos ali, pequenos, iniciais que sejam, aquilo vai nos fortalecer para que possamos buscar outros e outros e outros, né? Com certeza, isso é algo natural do ser humano, né? É algo natural de quem realmente somos, né? É como se fossem escalas ali que nós vamos traçando, tá? Não obstante, quando os competidores não se encontram nas condições exigíveis para o embate ético superior, derrapam nos litígios infelizes que lhes desvelam o primarismo, na qual estacionam. Incapazes de compreender que a competição tem valor educativo, estimulante, pensam apenas em vencer, em projetar a imagem pessoal em detrimento das realizações morais e desequipados da capacidade para saber admirar os triunfadores, arruinam se enlouquecem, né? E aí entra uma questão quando se entra em competição, tá? Enfim, todos nós já passamos por essas situações, ganharemos, perdemos, né? Mas como que estamos lidando com essas conquistas ou então com essas perdas, né? Então elas podem trazer aí a cada um de nós situações que venham a tirar o nosso equilíbrio, né? No sentido da busca do resultado, né? De fixarmos ideias apenas em vencermos, não aceitarmos a derrota, não buscarmos aprender, né? Com aquilo que nós perdemos, as nossas percas, né? Nossas perdas, desculpem, tá?
E aí pode fazer com que a gente entre num processo de dificuldade, né? Querendo obter resultados a todo custo, sem medir as nossas escolhas, as nossas ações, então aceitando tanto o errado como o certo. Então a gente vai perdendo essa oportunidade da reflexão, tá? Então, competição, sim. Como foi dito aqui pela Joana, é importante? Sim, porque dignifica o indivíduo que luta e cresce, com certeza. Mas os resultados dessa competição, né, a forma que nós vamos agir, é que nós devemos nos ater, tá? Se ganharmos, bom, né? Se perdemos, refletir, né? Não nos escandalizarmos, revoltarmos, enfim, tomar cuidado com todas as nossas ações, refletir mesmo sobre aquilo que acontece conosco. Como decorrência, quando não conseguem destacar-se pelo triunfo que os fascina, entregam-se inferiores aos injustificáveis aranzéis da intriga e da combatividade contra aqueles que se lhes apresentam na condição de adversário. Tá? Que é o perigo dos resultados dessas competições, né? Deixam de ser competidores para se transformarem em perseguidores, tá? Então, olha aqui um ponto interessante, né? Podemos deixar de nos transformar em competidores para perseguidores, não aceitando, né, não sabendo lidar com essas situações, querendo a todo custo, não medindo essas buscas, né? Então isso aí vai nos colocando em situações bem difíceis e nós podemos começar ali por coisas simples, tomando proporções, e a gente pode levar isso de uma encarnação para outra. Sim. E aí nós vamos perseguindo aquele que nós achamos ali ser os nossos competidores, aqueles que nos tiraram ali, segundo as nossas convicções, o direito de sairmos triunfadores das situações. E aí vamos tendo ali sentimentos bem difíceis e querendo como vingança, ódio, né? E aí isso vai tomando uma proporção muito grande. Juntando com a nossa bagagem, né? Isso aí vai se transformar ali em algo bem perigoso para cada um de nós, que requer a nossa atenção e o nosso cuidado nesse sentido. Aqui nós falamos sobre a questão da competição, né? Mas tudo na nossa vida, né? Tudo na nossa vida, nem sempre vamos ganhar, nem sempre serão aqueles resultados que almejemos, né? Que nós queremos que sejam ali para as nossas vidas, né? Mas o saber lidar com essas perdas, que é muito importante, porque vão fazer com que a gente evite cair nessas situações, né, pessoal? Então, vamos refletir sobre nossas vidas nesse momento, né? Sobre aquelas perdas que foram doídas nesse sentido para cada um de nós, né? Então, muitas vezes a gente já olha ali aquele que foi o nosso competidor de uma forma bem difícil, destinando pensamentos difíceis, desejos difíceis, né? Que podem ser ali passageiros ou não, ou eles podem se instalar, tá? Então, dependendo da proporção daquilo que nós alimentamos conosco, podem se transformar em situações difíceis, de querer até tirar a vida daqueles que são os nossos competidores, enfim, de ficar todo momento pensando pensamentos difíceis, negativos, direcionando aqueles que achamos ser os nossos competidores, né, da vida, né. Nisso aí vai se transformando em uma perseguição implacável, né? Alimentando sentimentos de ódio, de vingança, que passam de uma encarnação para outra muito fácil. O nosso limite é muito tênue ainda quanto a isso. De nos desequilibrarmos, podemos estar bem, mas acontecendo qualquer coisa ali, se não temos os resultados que queremos, podemos já não aceitar aquilo, desejar o mal, seja dentro do nosso lar, seja no nosso local de trabalho, aqueles que o nosso chefe, enfim, o nosso companheiro de trabalho. Então as situações são as mais diversas, né?
E elas acontecem assim de uma forma mais simples e vão tomando proporções, tá? Então, se transformam em perseguidores, esses que estão conosco ali, que são os nossos competidores, aqueles que caminham conosco, sim, tá? Então é um cuidado que devemos tomar. Armam ciladas, ciumentos do que consideram êxito alheio e se dedicam a infernizar a vida dos outros mediante a expedientes cruéis e incessantes combates nos quais são utilizadas todas as armas da vilania e da indignidade, né? Então, movidos por esses sentimentos difíceis, né, de ódio, vingança, rancor, as proporções das ações serão as mesmas, né? No plano espiritual, a problemática apresenta-se mais grave, porquanto se adicionam à condição enfermiça do perseguidor fatores negativos do passado, né, que é a bagagem espiritual que nós já comentamos, recordações desagradáveis, acontecimentos infelizes, de que se dizem vítimas e que pretendem ressarcir pelo ódio o que supõe haver sofrido nas mãos de quem considera adversário. Tá? Não se dão conta ou preferem ignorar a grandeza das divinas leis, que trabalham objetivando o bem geral e a felicidade de todos, né? Então, a gente acaba deixando de lado ver o que realmente está acontecendo, né? Saber que teremos oportunidades, saber que poderemos, com aquelas situações, com as nossas perdas, enfim, aquilo que sai fora do nosso controle, das nossas ações, a gente pode aprender, né? Aprender a ter um pouco mais de paciência, ouvir, aprender a refletir sobre os nossos atos e não já irmos ali tomando atitudes difíceis sem pensar, né? Então, é muito difícil para nós isso, sim, mas é possível. E é por isso que nós aqui estamos, para refletirmos nessas situações, né? No trânsito, principalmente, né? A gente se desequilibra muito fácil, leva uma fechada, enfim. Mas pensar em não retribuir esse mal com o mal, e ver ali, né, como é que nós nos sentimos perante essas situações, né? Se acontecer alguma coisa, aceitar um pedido de desculpa, né, daquele que, que cometeu ali uma ação contra nós, ou então aquele que errou conosco, né, simplesmente nos libertarmos daquela situação, saber, né, quem realmente somos e aonde podemos chegar e caminhar, simplesmente. É procurar ter uma compreensão maior sobre a nossa vida e aquilo que acontece ao nosso redor. E não retribuir esse mal com o mal, que pode transformar uma situação em uma perseguição implacável, né? Que levam a obsessões e a situações bem complicadas. Tá? Difícil, sim. Na nossa condição porque nós não temos o equilíbrio necessário para lidar, né, com essas situações. Mas podemos buscar trabalhar essas situações em nós, refletirmos, né? Então, tá ao nosso alcance, graças a Deus, né? Corroídos pela inveja, aturdidos pelo desrespeito, magoados pelo ciúme, agridem e utilizam-se de recursos nefastos, desde que aflijam aqueles a quem passam a detestar. Ninguém vive idênea à sua sanha. Nem Jesus passou pelo mundo sem sofrer a perseguição gratuita em ambas as faixas do comportamento físico e espiritual. Estás na terra em processo de purificação, e como consequência não poderás viver sem sofrer o aguilhão dos perseguidores de vários jaezes. Se houvesse tombado nas suas garras, apenas te estimulariam as tendências inferiores, mantendo-te nas faixas densas da ignorância e da perversidade. Tá? Então, ele fala que estamos na Terra em processo de purificação, sim, que é o que nós acabamos de comentar, né? Que nós estamos aqui para termos oportunidades, né? Então, a nossa vida nos traz essas oportunidades. Como te elevas a cada dia rumando para os ideais da plenitude, eles, os teus adversários, não te perdoam o crescimento e arremetem violentos, desejando anular-te, tombar-te, vencer-te, para te explorar espiritualmente as energias dos ideais. E quando a gente busca, então, né, as nossas melhorias íntimas, isso faz com que algumas situações aí do nosso passado,
aqueles que ainda trazemos dificuldades, eles se incomodem por essas buscas, né? Porque todos nós temos um padrão vibratório, né? Então, se nós tivermos ali um padrão vibratório mais equilibrado, né? Nós podemos passar imunes a essas ações, né? Mas quando nós baixamos o nosso padrão vibratório, a gente vibra ali em sintonias difíceis, equivalentes a muitas vezes esses irmãos que querem ali nos atingir de alguma forma, eles têm acesso a nós, tá? Então não há interesse na parte desses irmãos que possamos ter um padrão vibratório maior, né? Então a gente tem que se atentar, né? Procurar refletir, como disse Jesus, vigiai e orai, e procurar fazer sempre a nossa parte, né? Não vamos nos preocupar em inimigos, em situações difíceis, vamos simplesmente fazer a nossa parte, né? Com todo esse conhecimento que nós temos, que a doutrina espírita nos oferece, trazendo para os nossos dias, fazer ali o melhor que nós pudermos, né? Não pensarmos em sermos seres evoluídos, porque estamos bem longe disso, muito pelo contrário, nós necessitaremos ainda de muitas encarnações, mas graças a Deus nós temos acesso às informações que vêm a nos auxiliar. E esses irmãos com certeza serão auxiliados, assim como nós também, né? Porque não há mal que dure para sempre, ou então ver esses irmãos como seres destinados ao mal eternamente, isso é algo que a gente deve abolir, ou então nós, né, sermos destinados ao mal eterno. Então devemos tirar essas ideias aí das nossas buscas, né, daquilo que venhamos a refletir, dos nossos ideais. Muito pelo contrário, é o amor, né? É o amor que nos esclarece a todos, né? Porque nós erramos muito também, todos nós erramos e acertamos, todos que se ligam a essa orbe, a esse planeta de provas e expiações, são espíritos que caminham ainda nessas situações, entre erros e acertos, todos nós, tá? Então, vamos deixar essa questão do julgamento e vamos buscar a prática desse amor que Jesus nos ensinou, né? Então, nós podemos fazer prece, vibrações, fazer a nossa parte, né, pedindo um amparo, nos ligarmos, esse é a ajuda espiritual que é muito importante, e com certeza as coisas vão acontecendo em nossas vidas. Os pigmeus morais detestam os gigantes espirituais. Não os receis, porém não sintonizes com eles. Considerando-te falível, vigia, mas tolera, e compreende as demais pessoas, enriquecendo-te de paciência a fim de não seres vencido pelos vapores da ira, pelos tóxicos da rebeldia, pelos venenos da maldade. Prossegue pacífico e dócil. Elegeste o amor como modelo dos teus dias e deve vivenciar, a sua mensagem. Os teus competidores, perseguidores, cansarão de agredir-te e desistirão, porque te verão triunfar enquanto permanecerão na retaguarda. Alegra-te, portanto, por estares experimentando por provações e também por reconheceres a própria fragilidade. Candidataste à glória espiritual após largo trânsito nas baixadas das paixões infrenes perturbadoras. Desfruta agora a honra de resgatar e se vê luz nas trevas, erguendo aqueles que jazem ainda na ignorância. Então, ou seja, nada é por acaso. Se nós chegamos a ter acesso a esses ensinamentos do Mestre Jesus sobre o amor, a caridade, né, se vem a nós essas informações, é porque nós estamos aptos, né, prontos a receber essas informações e trabalhá-las conosco da melhor forma possível, tá? Então, vamos fazer a nossa parte, sempre, buscar fazer o melhor que nós pudermos. Esquecemos de que temos que ser perfeitos para iniciar trabalhos, para participar de algo dentro da nossa casa ou então na nossa vida. Não, pessoal. A gente pode atingir as melhorias através dos trabalhos, né, através das nossas reflexões, através das oportunidades que Deus nos concede, de poder estudar, de poder entender os nossos próprios comportamentos e assim vamos buscando essas melhorias.
Tens em Jesus o ser ideal, sempre o exemplo do nosso Mestre. Quanto mais ele amava, mais era perseguido, embora sem culpa. Assim mesmo, legou-nos o mais precioso tesouro de que a humanidade tem notícia, o exemplo do amor insuperável. Segue-o semeando o bem, com as mãos ricas de bondade, o coração embriagado de alegria e a emoção dominada pela caridade. Chegarás ao termo da jornada em paz, e os teus perseguidores tu os transformarás em amigos, e mais do que isso, em verdadeiros irmãos, amando-os a todos. Tá? Então, com certeza, é aquilo que nós comentamos aqui anteriormente. Não há mal que dure para sempre, assim como não há dificuldades, né? Na nossa montanha-russa, né? Que é a nossa evolução dentro das nossas escolhas, das nossas necessidades. Mas graças a Deus nós chegamos até esse momento. Até esse momento nós chegamos aí. Nós somos hoje, né, o melhor de tudo que já vivenciamos, não só nessa vida, mas como em outras. E a gente pode seguir adiante, sim, tá? O maior vencedor da vida não é aquele que vem para vencer os outros, mas sim para trabalhar as suas dificuldades e vencer a si mesmo. E é isso que nós estamos, para vencermos a nós mesmos e não sermos superiores, né? Não nos tentar ali, né, amenizar as nossas dificuldades, né, através daquilo que a gente aprende, das respostas que nós temos, esse conhecimento que nos engrandece a caminhada e nos dá força para seguir adiante. Então, perseguições são passageiras, sim. Somos perseguidos, perseguimos também, mas por que não um outro caminho? Por que não olhar com carinho para uma outra oportunidade? Aceitando aquilo que Deus nos coloca, sejam vitórias, derrotas, situações boas ou difíceis, e tentar trabalhar essas informações conosco da melhor forma, partindo do princípio que Deus é amor, infinito e infinita caridade, infinita misericórdia para com todos nós, Ele assim o tem. Então é isso, pessoal, finalizamos o capítulo. Então fica aí uma reflexão para todos nós, né? Sobre nossas vidas, aquilo que nós estamos almejando, os resultados que nós queremos buscar e a forma que nós estamos buscando isso nas nossas vidas, tá? Então vamos refletir. Então vamos finalizar com uma prece, agradecendo a Deus e a Jesus, aos bons espíritos que nos acolhem amorosamente e nos auxiliam. E vamos vibrar por todos esses irmãos e irmãs que são nossos amigos, que estão conosco, no qual nos ligamos nesse planeta amoroso que tão bem nos acolhe. Obrigado, Pai, por aqui estarmos. Obrigado, Pai, pela presente encarnação. Obrigado, Pai, pelo amor que nos envolve. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia. Dai-nos força para seguirmos adiante. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novos erros e tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Estejam em paz. Saudação a todos, dando continuidade ao nosso estudo do livro Céu e Inferno, por Allan Kardec, onde ele fala sobre as penas futuras, segundo a doutrina espírita. São as perguntas que fazemos, né, com relação como será o nosso retorno, o que acontece na pátria espiritual. Começamos na semana passada, quem não viu pode estar procurando no YouTube. O áudio da primeira parte, nós fomos até o item 20 e hoje vamos dar continuidade. Vejam quantos pontos a espiritualidade teve
para discutir, né, até o 33. Então vamos continuar as nossas reflexões, lembrando que o desencarne não muda ninguém. Continuamos a ser o que somos. Então seremos na pátria espiritual que somos hoje. Nossas escolhas, nossas vontades, nossos pensamentos. Então vamos lá para nós entendermos mais algumas colocações. 21ª. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por alheios erros, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, ou quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Claro que nós só vamos responder por aquilo que fizermos, né? A responsabilidade das nossas faltas, vamos responder por isso. Mas está bem claro aqui, se nós provocamos alguma situação, ou se sabíamos do que estava acontecendo e não fizemos nada para melhorar, então vamos responder. É bem sério isso daí, né? Porque às vezes eu, com a minha atitude, com uma palavra, com uma escolha, eu posso interferir e criar uma situação dolorosa para alguém. Então eu vou responder sim por isso. Não vai passar impune essa atitude infeliz que eu tive, né? Quanto infinita diversidade de punições, algumas há inerentes à inferioridade dos espíritos, e cujas consequências, salvo pormenores, são pouco mais ou menos idênticas. Há uma série de punições quando retornamos à pátria espiritual, né? Vai depender muito do nível de inferioridade de cada espírito. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. Então, isso é fato, né? Nós vivenciamos muito isso nas sessões, onde conversamos com espíritos que são trazidos nessa condição, e eles se acham, né, vivos ainda, não percebem que já desencarnaram, que não tem mais o corpo físico. E esse processo pode demorar muito tempo se o espírito não estiver receptivo a receber a ajuda do plano espiritual, a buscar o auxílio, a buscar esse ser superior, que na grande maioria das vezes ele não acredita. E como temos o nosso livre-arbítrio, Deus respeita o nosso tempo, né? Então, infelizmente, quem nunca buscou a Deus quando encarnado, não desenvolveu o mínimo de espiritualidade, vai ter essa sensação e pode passar por isso quando retornar à pátria espiritual. E muitos, como ele falou aqui, pode prolongar por muitos anos. Então, muito importante sempre fazer a prece por esses espíritos. Essas sessões onde os recebemos e conversamos com eles são muito importantes, necessárias, porque dão uma acelerada nesse processo. Quando a espiritualidade percebe que algum desses espíritos está ali mais receptivo e há condições de levá-los até um ambiente como esse das nossas sessões, isto acontece. E naquele momento, junto a um médium psicofônico, recebendo o choque anímico, toda a atuação intensa que acontece nessas reuniões de comunhão de pensamentos, o esclarecedor também tem um papel muito importante de acolher, de acalmar, de conduzir um diálogo para que aquele espírito possa refletir o que aconteceu com ele, o que ele está passando. Vai ser muito útil.
quantos são salvos ali, ajudados nesses momentos, né? Mas é fato. Por isso é importante nós tentarmos compreender, né, quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, o que é esse fenômeno morte. A gente tem que pensar nessas coisas, porque isso um dia vai acontecer. Todos nós que estamos vivos, né, vamos morrer um dia, entre aspas, né? Sabemos que a morte não existe, tá? Somos eternos, e para onde vamos? O que acontece? O que eu vou ser? O que vai acontecer comigo depois que eu não estiver mais ligado a esse corpo físico, como espírito somente? Então, nós temos que alimentar a nossa alma, porque o mínimo de informações que eu tiver gravado, né, isso vai servir de ferramenta para quando eu estiver lá do outro lado, perdi, sem saber o que aconteceu direito, mas eu vou ter material. Peraí, alguém me falou que a vida continua. Será que eu estou vivo como espírito? E assim vai a reflexão, né? Todo ensinamento, tudo que a gente absorve, a gente não perde. Fica armazenado no nosso subconsciente, consciente, na nossa alma, né? E no momento certo isso vem à tona. Mas se eu não alimentar com nada, eu vou ter que buscar isso só quando eu estiver na espiritualidade. Vai ficar mais difícil, porque eu não vou entender nada, estou totalmente perdido, não conheço nada, vou ter que me esforçar o dobro, né? Por isso aquele ensinamento de Jesus: andais enquanto tendes luz. É muito sério isso, né? Então, quando estamos encarnados, é um ponto importantíssimo buscarmos esse aprendizado. E ele coloca que para um criminoso a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Então sabemos, né, que a lei da reação, causa e efeito. Então aquele que comete o crime, infelizmente a sua consciência o cobra constantemente, né? Fora a perseguição das vítimas, porque as pessoas a quem ele tirou a vida não vão perdoar tão facilmente, né? E vão ter ódio, vão persegui-lo, vão provocar situações dolorosas para que ele sofra, e é assim que acabam se desenvolvendo os processos obsessivos bem difíceis, que podem durar muitas encarnações. Há espíritos que estão mergulhados em densa treva. Outros se encontram em absoluto isolamento no espaço e atormentados pela ignorância da própria posição, como da sorte que os aguarda. Então é aquilo que nós já falamos na semana passada e vamos falar novamente hoje, né? Se desencarnarem numa situação difícil, né, ligados ali a um ambiente de trevas, assim eles vão permanecer na espiritualidade. O tempo vai depender do quanto eles se esforçarem para sair desse processo. Pode demorar semanas, meses, anos ou séculos, né? Sabemos disso. Alguns se encontram totalmente isolados em cavernas, atormentados pela ignorância, né? Porque é muito importante desenvolver o conhecimento, o saber, estar receptivo, mas tem pessoas que se fecham totalmente, e isso não vai mudar com o desencarne, é com o tempo. Ajuda eles vão receber, vai chegar uma hora que ele vai abrir o coração e vai se questionar, peraí, eu preciso entender o que está acontecendo comigo, me ajudem. E aí é o momento em que a espiritualidade superior resgata esse espírito, o leva até uma colônia, até um hospital, para que ele comece a se recuperar desse tempo que ele se isolou, que ele ficou ali nas trevas, em sofrimento. O mais importante de tudo isso, né, que a doutrina espírita nos deixa muito clara e que nos consola muito, porque de repente nós temos, né, algum coração amoroso que desencarnou nessa condição mais difícil e nós ficamos
pensando, né? Poxa, ele vai ser condenado eternamente ao fogo do inferno? Não. A doutrina espírita deixa muito claro. Existe o sofrimento até o momento em que o espírito desperta para buscar ajuda. Então, em determinado momento em que ele abrir o coração, ele vai ser auxiliado, não estará condenado. Isso nos consola imensamente, né? Porque a bondade de Deus, ele é soberanamente justo e bom. Mais um item para refletirmos. Para o orgulhoso relegado às classes inferiores, é suplício ver acima dele colocados os que na terra desprezara. Isso é outra situação. Aqui na Terra nós temos títulos, dinheiro, condições, e muitas vezes nos orgulhamos disso. E quando desencarnamos, encontramos algumas pessoas que eram nossos serviçais e que estão muito mais superiores a nós em espírito. E isso é um ponto que vai mexer bastante conosco, porque vamos ter que se sentir, né? Somos inferiores àqueles que desprezamos na Terra. Isso é bem difícil para os espíritos vaidosos, orgulhosos aceitarem. Então é um ponto que nós temos que refletir, o que temos feito de tudo que Deus nos deu, nosso comportamento, como é que tratamos as pessoas, porque muitas vezes aquele que consideramos o mais humilde, ele é muito mais elevado espiritualmente do que nós. Outro ponto, estamos comentando rapidinho, porque temos 20 minutos, né? E hoje temos que terminar aqui as 33 colocações. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quando mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências, né? Por isso que a presente encarnação é muito importante. Se eu cometi um erro, uma falta, eu ainda posso repará-la enquanto estou aqui encarnado. Se eu adiar essa reparação, ela vai ficar pendente, né? É uma falta que vai ter que ser corrigida no futuro e mais penosa e rigorosa será a sua consequência. Então, nós não podemos adiar muitas situações de corrigir o erro, de perdoar, de não odiar a ninguém, de respeitar, porque isso vai ter consequência no futuro. Pode começar até já ter nesta vida presente, ou vai ficar pendente para que eu conserte isso. Não pode ficar assim. Eu vou ter que corrigir a situação que eu criei. Então é melhor que eu corrija agora. A situação do espírito no mundo espiritual não é obra senão a por si mesmo, preparada na vida corpórea. Então somos nós que construímos a nossa caminhada evolutiva. Com as nossas escolhas, vamos criando situações salutares, felizes ou situações difíceis, de dor, de sofrimento. Então lembre-se, não poderemos responsabilizar a ninguém, somos nós que construímos. Cada espírito constrói a sua escala evolutiva. A dor e o sofrimento vêm pelas escolhas difíceis do egoísmo, da vaidade e do orgulho. Se seguirmos o caminho do bem, do evangelho, com certeza muitas situações dolorosas vão ser evitadas. A misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Por infinita misericórdia, devemos entender que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção.